A gente vai trazer o que já foi levado a conhecimento do Flávio Bolsonaro pelo presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira. Ontem a gente antecipou no Bastidores CNN que a Federação União Progressista ficará de fora do palanque de Flávio Bolsonaro. Pois bem, Ciro Nogueira informou Flávio Bolsonaro que decidiu adotar uma posição de neutralidade na disputa pela presidência da República. Essa conversa foi depois de uma reunião da cúpula do PP, quando houve a consolidação ali do entendimento de que PP e União Brasil não vão estar formalmente em nenhum palanque nacional. A gente mostrou que ontem, quarta-feira, a maioria dessas lideranças das legendas defende preservar a autonomia dos estados. Apesar dessa negativa, o PL considera que a negociação está longe do fim. A direção do partido descartou que vai lançar uma chapa pura com a vice indicada pelo próprio PL. A orientação é manter a vaga de vice aberta, enquanto consideram ainda haver espaço para conversas com partidos do Centrão. É que eles também estão conversando com republicanos de Marcos Pereira, que tem a Daniela Marques, ex-presidente da Caixa, filiada, citada como opção para vice, e com o Podemos, como Uribe e Isabel falavam agora. A prioridade, porém, segue sendo PP União Brasil. Então, há ali a tentativa de convencimento ainda do presidente do PP, o Ciro Nogueira, para que ele reveja essa posição de neutralidade. Para isso, o partido prepara uma nova ofensiva que deve contar com um apelo do ex-presidente Jair Bolsonaro ao presidente nacional do Progressistas. A ideia é levar na emoção, trazer a amizade, a consideração de Jair Bolsonaro com Ciro Nogueira para ver se convence o cacique do Centrão. A avaliação dentro do PL é que Bolsonaro tem ainda essa relação de confiança com Ciro Nogueira, que foi seu Casa Civil, e pode, dessa maneira, sensibilizá-lo a manter esse canal aberto para uma composição até o final das convenções partidárias. Nos bastidores, no entanto, integrantes do PP dizem que a decisão está tomada, que Ciro Nogueira mantém, inclusive, como pano de fundo o desgaste da relação recente com Flávio Bolsonaro em meio às revelações envolvendo a relação próxima de Ciro Nogueira com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro no escândalo do Master. Interlocutores de Ciro dizem ainda que o presidente, relembram, e a gente falou isso ontem aqui, se sentiu abandonado por Flávio durante esse episódio, é que ele esperava uma manifestação pública na época de solidariedade por parte do pré-candidato, que não aconteceu. Esse distanciamento entre Ciro e Flávio Bolsonaro acabou esfriando a interlocução dos dois, justamente no momento em que o PL tentava consolidar essa aliança nacional com progressistas. Outro elemento considerado por Ciro, segundo interlocutores, é o cenário eleitoral no Piauí, já que o senador vai disputar uma das vagas ao Senado numa eleição considerada difícil contra o PT e aliados do presidente Lula. Há ali uma avaliação, uma observação que é feita, que Ciro, reduziu significativamente nos últimos meses o tom das críticas para o governo federal, sinalizando, na visão do próprio governo e do entorno do Ciro Nogueira, para essa possibilidade de diálogo com o presidente e com o governo do PT. O núcleo duro da campanha de Flávio Bolsonaro vai se reunir nessa sexta-feira também para discutir os próximos passos dessa candidatura e tem entre os principais temas a estratégia para a escolha da vice e a relação com os partidos do Centrão. Nos bastidores, interlocutores dos dois partidos admitem que a decisão do Ciro Nogueira tornou essa construção da Aliança Nacional mais difícil e descartam um recuo, mesmo com a atuação indireta de Jair Bolsonaro. Larissa Rodrigues está comigo para a gente falar sobre esse assunto. Lari, vamos lá. A esperança, né? No fim do túnel há sempre uma esperança. E ainda não houve a manifestação oficial da federação, que deve, segundo a minha apuração, ser feita nos próximos dias. Então, diante desse espaço, o PL acha que dá para conversar, Larissa. Aí, Tainá, vai depender de qual PL a gente está falando, né? Tem um tom ali de que vamos continuar, vamos tentar conversar.
falam muito do Podemos, do Republicanos também. Mas as sinalizações que a gente foi colhendo dentro desses partidos não traz um otimismo de fato de que alguns desses partidos de direita possam resolver nos próximos dias apoiar Flávio Bolsonaro. E isso vai achatando e pressionando a campanha do PL. Agora, falamos há pouco agora, um break news, com essa decisão até de investigar os repasses ali que teriam ocorridos para esse filme sobre a história de Jair Bolsonaro, isso também torna mais um item nessa pressão que há esse sentimento que vai acontecer em cima da campanha de Flávio Bolsonaro, e isso acaba afastando ainda mais todas essas movimentações dos partidos de centro. Dentro do Congresso Nacional, não há um otimismo que, de fato, um desses partidos possa declarar apoio. E dentro do PL, uma chapa puro sangue, neste momento, depois de todo o histórico de Jair Bolsonaro, é considerado uma pré-derrota. É algo muito ruim que, se a gente falasse sobre essa possibilidade há uns meses atrás, Tainá, ninguém imaginava. Então, foram alguns episódios acontecendo, envolvendo, inclusive, os escândalos com o Banco Master, a pressão ali das pesquisas eleitorais, que também não trouxeram detalhes muito animadores para a campanha de Flávio nos últimos dias, que acabou gerando este afastamento como um todo dos partidos de centro. Dentro do PP, vemos a imagem agora do presidente Ciro Nogueira, ainda outro detalhe, houve um sentimento por parte de Ciro que Flávio teria, vou abrir aspas, abandonado, deixado de lado, também depois do escândalo Master ali, onde Ciro Nogueira foi até alvo de uma operação. No resumo disso tudo, nessa síntese disso tudo, a gente deve ter, de fato, uma campanha sendo lançada ainda em agosto, sem alguém de outro partido, uma chapa pura. Mesmo que até lá se haja uma movimentação, nesse fim de semana vamos ter o lançamento da campanha ser um vice nomeado, Vamos ter ali a convenção, o que também é algo muito diferente e inimaginável até poucos dias atrás. Obrigada, querida. Vamos falar de PP, de União Progressista e de União Brasil ainda, Uribe? Porque esse assunto está repercutindo. Foi o primeiro, os primeiros, a federação, aquele da turma ali do Centrão que decidiu não embarcar na candidatura do Flávio como era esperado. Foi a primeira porta fechada. Isso. Para a campanha de Flávio Bolsonaro, Melhor por isso que definição. É tão sintomático. E a gente sabe como é o Centrão, eles andam em bando. Então, se um fecha a porta, os outros ficam, peraí, será que eu entro ou não? Isso teve reflexo já nos estados, tá? A gente falava do Rio de Janeiro também nos últimos dias, que agora não vai ter, portanto, o PP na chapa do candidato do governo do Flávio Bolsonaro, justamente por essa decisão da Federação União Progressista de adotar neutralidade na disputa presidencial, tendo impactado essa cogitada composição com a chapa do Flávio no Rio de Janeiro. O PP não vai indicar mais o candidato a vice do Douglas Ruas, que é o pré-candidato ao governo do Rio pelo PL. A avaliação feita por dirigentes do PP hoje é que seria incoerente defender neutralidade no Planalto, no campo nacional, e integrar a chapa do candidato do PL no estado do Rio de Janeiro. Apesar dessa mudança na composição para o governo, a disputa ao Senado permanece aberta. É que hoje o ex-prefeito de Belford Roxo, Rogério Canella, continua sendo o principal nome da federação para disputar a vaga ao Senado com a chapa encabeçada pelo Douglas Ruas. Integrantes dos partidos que participam dessas negociações me dizem que se Canella desiste dessa candidatura, a União Progressista não tende a apresentar outro nome, deixando, portanto, a federação fora da composição. Canella foi alvo, vale a lembrança, da Operação Unha em Carne, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, que investiga suspeitas de contratos públicos. E mesmo depois da operação, aliados avaliam que ele tem potencial eleitoral e que isso foi preservado, por isso que ainda é levado em conta o nome dele. A pesquisa Prefab Future, realizada mais recente entre o fim de junho e o início de julho, mostra a Canella com quase 8% das intenções de voto para o Senado, num cenário pulverizado, liderado pela Benedita da Silva e pelo Marcelo Crivella. Na disputa pelo Palácio da Guanabara, Douglas Ruas aparece na segunda colocação. Também essa mesma pesquisa
de junho, julho, mostra ele com 33%, quase 34% das intenções de voto para, na verdade, quem está na frente é o Eduardo Paes e o Douglas Ruas aparece em segundo lugar com um pouco mais de 10% das intenções de voto. Aí tem um empate técnico, ele aparece numericamente à frente do Antony Garotinho, mas a pesquisa indica para um empate técnico. Mesmo com a retirada do PP da chapa, interlocutores do PL afirmam que as conversas no Estado também serão mantidas. A expectativa é para a preservação da candidatura do Canela ao Senado, evitando, portanto, que essa neutralidade nacional acabe inviabilizando a construção dessa aliança no Rio de Janeiro. Recentemente, para a gente ir para um outro instituto, trazer aqui diversidade, a Genial Quest, é que essa pesquisa da Genial Quest ela é de abril, né? Com o cenário do Rio mudou muito de lá para cá, mas vamos lá, pontuar também que em abril a Genial Quest traz o prefeito Eduardo Paes liderando com 34% das intenções de voto e o Douglas Ruas com 9% tecnicamente empatado com o Antony Garotinho, registrando 8%. Na corrida ao Senado, a Quest trouxe cenários diferentes. À época até testava ainda o nome do Cláudio Castro. Sem Castro na disputa, Benedita lidera com 11%, seguida do Marcelo Crivella com 8%. O Felipe Cury entrava como uma opção, na verdade a escolha do PL foi pelo Carlos Portinho, né? E o Rogério Canella, os dois então, PL e União Brasil, os dois candidatos que vão caminhar juntos ou não, a depender da decisão da federação, aparecem empatados tecnicamente. Um cenário muito difícil lá no Rio de Janeiro. Tudo embolado. Tá tudo embolado. E o Antony Garotinho ter lançado a candidatura dele é muito ruim, porque o Republicanos costumava estar ao lado do PL. Aí o Republicano sai, agora o PP sai, o Douglas Ruas ficou ali à deriva. E ainda falta uma vaga para o Senado Federal, né, Tainá? Não, falta essa vaga, que é a do Rogério Canella, que é o ex-prefeito de Belfort Roxo. De Belfort Roxo, a outra ficou com o Só Carlos que aí estão Portinho. dizendo o seguinte, isso é decisão dele, né? Porque ele foi abatido pela Unicarne, pela operação da PF, mas as pesquisas lá no Rio mostram que ele continua com um potencial de crescimento e com o seu percentual de votos preservado. Então, está na mão do candidato lá do União Brasil. O que eles estão dizendo é, para o Senado está assim, está com o Rogério Canella, porque ele é um candidato competitivo. Então, fica ali a decisão com ele. Mas se ele sair, a gente não vai fazer uma indicação. E aí ficaria o PL. E a vice já está descartada. Vai ter que procurar outro partido para vice que não PP. A gente trouxe a história da Rogéria, né? É que a grande questão é o seguinte... Que história? Fala de novo para nossa audiência. Que a Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio Bolsonaro, poderia ser escolhida pelo filho para essa segunda vaga. Ah, tá. A grande questão, se o Rogério Canella quiser, sair... Tá. A grande questão é que o prazo está acabando, é 5 de agosto. Não, 15 de agosto. Tem que decidir tudo até lá. Mas passa voando, né, Uribe? Passa. E o Canella tem que decidir.